A demanda por consumo de peixe no Brasil é grande, é grande. Ainda é abaixo do que espera-se de consumo do pescado para um ser humano adulto, para um adulto aí, ainda está abaixo. Só que o fato de ainda estar abaixo da recomendação é uma excelente oportunidade. Diferente seria se o brasileiro já consumisse peixe 5 vezes por semana, por exemplo. Aí seria um problema. O brasileiro ainda que já consome peixe 5 vezes na semana, ele também precisa consumir aves, ele também precisa consumir suínos, ele também precisa consumir bovinos. Mas não é o caso. O brasileiro consome pescado, consome numa quantidade ali, né, razoável, mas que ainda tem potencial para aumentar. Então, isso é uma grande oportunidade. Porque se o brasileiro não gostasse de consumir peixe, se não fosse da cultura do brasileiro consumir peixe, seria contraditório nós produzirmos peixe, mas não é o caso, tá? A questão é que, a nível econômico, a nível de economia e de consumo por demanda de pescado, o brasileiro ainda está demandando muito mais do que se produz. Então, a gente precisa o quê? De maior quantidade de pessoas produzindo peixes. Se a gente não aumentar a quantidade de pessoas produzindo peixes, a gente vai fazer o quê? Dar a oportunidade para aqueles que já produzem aumentarem suas produções. E aí, você que já tem uma propriedade rural, é que pode tomar essa decisão. Você quer abrir mão dessa fatia de mercado para outra pessoa ou você quer abocanhar essa fatia de mercado? A opção é tua. A opção é tua. Porque o mercado existe, a demanda existe, tá? Bom, sabendo dessa informação, eu falei aqui no início da live que a gente precisa criar uma produção de acordo com a necessidade ali do volume de produção. Então, se você é um produtor de peixe que produz em pequena escala, em pequena quantidade, é mais interessante para você que você produza e que você comercialize para um consumidor que pague mais pelo preço do teu pescado. Quem é essa pessoa? É o consumidor final. O consumidor final, você consegue produzir o teu peixe, vender ele com altas margens de lucro e vender em pequenas porções, em quantidade pequena, em volume pequeno de produção. Isso te dá uma garantia de manter ali a sua produção de peixes, como eu falei, com alta margem de lucro, porque você vende esse preço do quilo, o quilo do seu peixe por um valor muito maior do que quando comparado com outros volumes de produção, tá? Então, essa é uma possibilidade. Ou se você tem um volume grande de produção, então tem uma grande propriedade, tem uma grande propriedade, uma grande área de produção de peixes e produz em grandes volumes, você vai precisar vender para alguém que compre em grandes volumes, que nesse caso são os frigoríficos. Eles é que vão comprar em grandes volumes ali, comprar em toneladas, né? 5 toneladas, 8 toneladas, 20 toneladas, 40 toneladas de peixes de uma só vez. E aí é claro que é a mesma visão do que quando a gente vai num supermercado atacadista, né? Se eu tenho só a banana e o ovo para comprar no supermercado, eu não vou sair da minha casa para ir andar 15 quilômetros e ir comprar banana e ovo lá no supermercado atacadista. Se eu fizer isso, eu vou pagar bem mais barato no preço desses 2 itens que eu quero comprar, que são os meus itens ali de consumo diário. Agora, se eu vou comprar o volume da compra do supermercado toda do mês da minha casa, o que eu faço? Eu saio da minha casa, na verdade, quem faz essa parte aqui na minha casa nem sou eu, o meu marido, ele vai lá no supermercado atacadista, que é o lugar onde você compra em volume, e comprando em maior volume, você compra aqueles itens por menor valor. Então, em relação à comercialização de peixe, é a mesma situação.
Se você produz em pequena quantidade e quem vai comprar de você vai comprar em pequenas quantidades, você vai vender com margens maiores, por preços maiores. Agora, se você produz em grande volume e quem vai comprar de você esse peixe é um cliente que compra de grande volume, um frigorífico, você vai vender com menores margens, lembra lá do supermercado atacadista, e aí a tua margem de lucro vem no giro, na venda em grande quantidade. E é claro que nas duas situações, ou né, na terceira situação, a gente já vai falar sobre outras áreas de outros mercados de comercialização aqui, independente dessas situações, o que é que faz você ter maior lucratividade ou menor lucratividade? É a tua eficiência de produção dentro da piscicultura. Não é só o preço de venda que te dá condições de aumentar a tua lucratividade. É a tua eficiência de produção também. Então, se você é um produtor que consegue produzir considerando que o peixe vai crescer rápido, consumindo pouca ração, controlando a qualidade de água, você está sendo bem eficiente, independente se você vende teu peixe por preços menores ou maiores, a tua margem de lucro sempre vai ser maior quando comparada com a margem de lucro de um mesmo produtor que não tem um rápido crescimento do peixe, que gasta muita ração no ciclo de produção e que não controla os parâmetros de qualidade de água ao longo do ciclo de produção, independente se ele vá vender para pequenos, médios ou grandes compradores em relação ao volume. Você sempre vai ganhar mais na lucratividade quanto mais eficiente você for dentro do sistema de produção. E é claro, essa margem ela tende a aumentar mais ou menos de acordo com o preço de comercialização que você vai vender lá para o teu cliente. Combinado?